De uma pedra com 250 milhões de anos contendo um microchip a um esqueleto alienígena encontrado no deserto do Atacama. Aqui estão 10 artefatos que provariam a existência de alienígenas. Muitas vezes ouvimos falar de descobertas inesperadas que podem ou não nos surpreender. Deixe-me lhe dar um exemplo. Na Rússia, os cientistas anunciaram a descoberta de uma pedra de 250 milhões de anos de idade. Artefatos com tantos anos não é estranho, pode-se dizer. E este anúncio poderia ter sido inofensivo se esta pedra não contivesse um microchip. Mas o que significa tudo isso? Os microchips foram realmente usados antes do homem? Bem, segundo especialistas, este objeto teria vindo de uma civilização extremamente avançada que teria vivido lá antes de nós. Uma civilização extraterrestre, por exemplo? Não sabemos muito sobre isso. Tudo o que sabemos é que a pedra foi descoberta na cidade de Labinsky, Rússia, por um homem enquanto pescava. Em seguida, ele a deu aos pesquisadores para estudá-la de perto. O chip foi imerso na pedra e preservado por todos esses anos. Vamos agora para a América Latina. É em Ica, Peru, onde milhares de pedras gravadas de diferentes tamanhos foram encontradas. Descobertas nos anos 60, estas pedras andesíticas, conhecidas desde então como as Pedras de Ica, não deixarão de alimentar as mais absurdas teorias sobre sua origem. E por bons motivos. Estes seixos têm gravuras extremamente surpreendentes que deixaram os cientistas perplexos. Na verdade, estas gravuras representam várias coisas bastante complexas, como animais fantásticos, mapas da Terra como teria sido há milhões de anos, dinossauros que coabitam com o homem, mas isso não é tudo. Algumas pedras incluem desenhos de algumas práticas médicas bastante complicadas, como operações cirúrgicas e transplantes cardíacos, enquanto outras mostram tecnologias muito avançadas. Tudo isso é interessante, porém, o mistério ainda paira sobre a verdadeira origem dessas pedras. A datação por carbono era impossível, devido à ausência de matéria orgânica, mas a possibilidade de fraude não podia ser descartada. As pedras teriam sido gravadas com desenhos copiados de quadrinhos e revistas. Isto foi reivindicado por um fazendeiro que vendia as pedras. O uso de tintas e abrasivos encontrados hoje também está entre as evidências. Oficialmente na época, as pedras de Ica eram pura fabricação. Por outro lado, outros especialistas foram céticos em relação a esta conclusão. Por quê? Bem, de acordo com eles, era simplesmente impossível para as pessoas reproduzirem todos esses desenhos complexos com tamanha precisão em um conjunto de 15 mil pedras. Outros detalhes também provariam que estas são, de fato, pedras arqueológicas genuínas. O que você acha delas? Essas pedras são obra de um falsificador ou são objetos arqueológicos pertencentes a alguma civilização tecnologicamente avançada? Você está gostando deste vídeo? Então, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nada de nossas próximas publicações. Vamos em frente. Agora vamos falar de outro artefato que foi descoberto na América Latina, desta vez na Colômbia. O disco genético, ou disco embrionário, é um dos objetos mais incríveis e interessantes que existem neste continente. Se diz que sua origem remonta a mais de 6 mil anos. Este disco mede 27 centímetros de diâmetro e pesa 2 quilos. É feito de um material muito duro e extremamente resistente chamado lidite e tem uma estrutura em camadas. Se diz que é até impossível de reproduzir, mas isso não é o mais interessante. O disco contém muitas informações biológicas incríveis. Em ambos os lados do disco há símbolos que formam imagens que representam todo o ciclo desde a fertilização do óvulo até o nascimento, com formas um tanto estranhas. Por outro lado, este disco mostra certas coisas que o homem só pode ver hoje com a ajuda de um microscópio. Todo esse mistério nos leva a perguntar: quem poderia ter feito esse disco com toda essa informação científica e também com esse material? Alguns dirão que pode ter uma origem extraterrestre. De qualquer forma, este objeto é um verdadeiro enigma. Aqui está outra descoberta interessante que provaria que o que poderia ser chamado de tecnologia contemporânea já existe há muito tempo. Desta vez, é um objeto que nos lembra a vela de ignição. O objeto em questão foi descoberto em 1961, em uma região montanhosa da Califórnia, pelos proprietários de uma loja de minerais. Enquanto procurava geodes, um deles cortou uma dessas rochas em duas. E depois, surpresa! Ao invés da cavidade revestida de cristais geralmente encontrada nos geodos, havia um cilindro branco duro que parecia uma vela de ignição. Um fio metálico de 2 milímetros de espessura cruzou o objeto em seu centro. Imagens de raio-x também mostraram que outro elemento semelhante a uma hélice ou mola estava em uma extremidade. Alguns sugeriam que era uma vela de ignição motorizada
atualizada depois de compará-la a uma marca dos anos 1920. Segundo eles, o objeto em questão teria passado anos no chão, cercado por um nódulo de óxido de ferro, que teria tomado a forma de uma pedra. No entanto, o artefato Kozo, com o nome da região onde foi descoberto, tornou-se objeto de especulação. Como isso aconteceu? Bem, rumores sugerem que o artefato tinha, na verdade, 500 mil anos, que era de origem extraterrestre. Poderia ser um objeto deixado por extraterrestres que visitaram a Terra no passado? Ou poderia ser o trabalho de uma civilização tecnologicamente avançada o suficiente para ser capaz de inventar tais objetos? Outro mistério inexplicável é o de algumas pedras que foram descobertas em 2017 em cavernas no México. Foi em um complexo de cavernas subterrâneas nos arredores de Puebla e Veracruz que os pesquisadores descobriram pedras que se assemelhavam às de extraterrestres. Estas pedras tinham uma cabeça grande, olhos grandes em forma de amêndoa e 3 dedos que se assemelhavam aos das múmias Nazca. Tudo sugere que houve algum contato entre os maias e os extraterrestres. Basta olhar para as esculturas destas pedras que foram chamadas de Pedras do Primeiro Encontro. Ainda mais surpreendente, sua autenticidade foi comprovada pelos cientistas presentes. Antes de continuar com nossas descobertas, vamos fazer uma pequena pausa com a pergunta do dia. Em que país estão os geóglifos Nazca, esses números enormes que têm sido frequentemente atribuídos a alienígenas? Opção A, Peru. Opção B, Chile. Opção C, Bolívia. Pense sobre isso e depois escolha a opção que lhe parece certa e fique conosco até o final deste vídeo para ver se sua resposta está correta. E agora, vamos continuar. Foi uma descoberta surpreendente que fez muito barulho na Turquia. Uma múmia provavelmente de origem extraterrestre foi encontrada em um sarcófago perfeitamente preservado por espeleólogos turcos. Naturalmente, a descoberta deste artefato único não deixou os pesquisadores e o público em geral indiferentes. Segundo estimativas, esta múmia tinha mais de 10 mil anos, e esta misteriosa criatura teria medido cerca de 120 centímetros em sua vida. Também tinha uma série de características incomuns, tais como pele verde, grandes asas transparentes e olhos muito grandes. Por outro lado, as mãos, os pés, as orelhas, o nariz e os lábios eram as únicas características comuns nos seres humanos. A múmia descansou sobre um sarcófago transparente feito de um material muito forte. Embora se pensasse que era feito de vidro, os cientistas negaram esta informação. Entretanto, eles não puderam determinar a verdadeira natureza do material no sarcófago. A múmia alienígena encontrada na Turquia não era a única múmia deste tipo que foi descoberta. Outros já foram encontrados, particularmente no Egito, e provavelmente também não será o último. E se os alienígenas estiverem vivendo em Marte? Em qualquer caso, isto é o que sugere o aparecimento de alguns artefatos nas imagens da NASA. Estes traços de vida poderiam ser prova irrefutável da presença de extraterrestres se a NASA pudesse confirmá-la. Por quê? Bem, estas são apenas as conclusões dos teóricos, que afirmam que os extraterrestres existem. São as imagens de gravetos estranhos no planeta vermelho, rochas provavelmente, que desencadearam uma infinidade de perguntas sobre sua verdadeira origem. Cristais e fósseis ligados a animais, mas claro, não são apenas esses artefatos que despertam a curiosidade. De fato, outros elementos já atraíram a atenção dos pesquisadores para a vida marciana. Lembre-se, por exemplo, da história do misterioso ponto de luz visto em Marte, em uma foto tirada pelo robô Curiosity. Esta luz tinha alimentado as hipóteses de vida extraterrestre, mas a NASA a refutou ao afirmar que este ponto de luz só poderia ser um reflexo da luz do Sol, uma explicação que seria provável, de acordo com a agência espacial. Então, não haveria sinais de vida marciana, mas outros objetos encontrados fizeram ondas novamente. São realmente vestígios de vida extraterrestre ou são meras ilusões? Outra prova de que os extraterrestres podem ter entrado em contato com os maias é a presença de alguns artefatos que foram descobertos no México, em uma das cidades maias chamada Calakmul. Estes são alguns desenhos que foram encontrados em peças em uma pirâmide nunca antes exploradas. Estes desenhos supostamente representam discos voadores e seres que deles descendem. Também se fala em máscaras com as características conhecidas dos extraterrestres. Se diz que os pequenos homens verdes deixaram provas de sua passagem pela Terra e até ensinaram aos maias sobre agricultura, medicina, astronomia e matemática. Na verdade, basta lembrar a proeza dos maias nestes diferentes campos. Eles foram os primeiros a usar o zero. Além disso, eles teriam conhecido os planetas muito antes de sua descoberta. E então, de acordo com certas fontes, haveria até plataformas de pouso na selva que datam de 3.000 anos atrás. Uau!
Isso tudo é muito engraçado. Esta descoberta surpreendente foi até mesmo o tema de um documentário baseado nesta evidência. Mas nem todos acreditam na existência de alienígenas da Calakmul. Ata é uma múmia que foi encontrada em 2003 no deserto chileno do Atacama e tem sido objeto de debate por muito tempo. A razão? Esta múmia de 6 polegadas, que não é maior que um feto humano, tem uma forma bastante estranha. Na verdade, parece um esqueleto alienígena com sua cabeça cônica, alongada e ossos muito maduros para seu tamanho. Há muito tempo se pensava que poderia ser um alienígena. No entanto, os testes genéticos finalmente revelaram coisas sobre a verdadeira natureza deste esqueleto, que não é a de um alienígena. Na verdade, Ata era uma recém-nascida humana, provavelmente morta ou nascida logo após o nascimento. O mistério foi resolvido através da análise de DNA, mas ainda era necessário entender de onde vinham suas características incomuns. Após a análise do genoma de Ata, descobriu-se que 7 dos genes responsáveis pelo crescimento humano tinham mutações. Portanto, é esta combinação de mutações que poderia explicar as anormalidades esqueléticas e a força extrema dos ossos. Portanto, a hipótese de um esqueleto extraterrestre não está mais na agenda. Antes de terminar este vídeo, aqui está uma última informação que pode ser de seu interesse. Haim Eshed, o antigo chefe do Programa de Segurança Espacial de Israel, fez recentemente uma declaração surpreendente dizendo que os alienígenas existem e já estão em contato conosco. Segundo ele, o presidente americano Donald Trump também não ignora este fato. O ex-funcionário israelense até acrescentou que seu país e os Estados Unidos haviam concluído um acordo com uma federação galáctica e que o presidente americano estava prestes a revelar este assunto. No entanto, a Federação Galáctica o teria impedido de o fazer, sob o pretexto de que a humanidade ainda não estava pronta. Bem, muito duvidoso, mas é claro que é um assunto a ser seguido. E isso é tudo por hoje. Vocês acabaram de descobrir alguns artefatos que poderiam provar a existência de extraterrestres. O que você acha deles? Deixe-nos suas impressões nos comentários. E finalmente, aqui está a resposta certa para a pergunta do dia. Os geógrafos de Nazca estão no deserto de Nazca, no sul do Peru. Espero que muitos de vocês tenham escolhido a opção A.